Olá! Você sabe o que é a doença de Alzheimer? Você sabe quantas pessoas ela afeta no Brasil? E no mundo? Você sabe como a inteligência artificial poderia nos ajudar a detectar essa doença terrível? E como nós poderíamos entregar à sociedade soluções que poderiam permitir que médicos e especialistas ajudassem a identificar essa doença e apontar possíveis soluções que possam remediar os efeitos dela? Não perca nessa edição do Extensão 48 como a Unicamp está auxiliando a sociedade ao desenvolver pesquisas de ponta nessa área. Venha conosco em mais esta edição do Extensão 48. Alzheimer é uma doença do cérebro, né? Uma doença neurodegenerativa, ou seja, que partes do cérebro, os neurônios, vão morrendo ao longo do tempo e essa morte desses neurônios vão causando os sintomas mais comuns da doença, como por exemplo o esquecimento. E com o decorrer desse processo, a pessoa vai perdendo a independência e vai evoluindo com pior ao longo do tempo. A doença de Alzheimer e as doenças neurodegenerativas não têm cura, então o que se tem hoje são medicações que podem melhorar alguns sintomas, por exemplo comportamentais, e podem diminuir a velocidade de progressão da doença, melhorando a qualidade de vida da família. O tipo de doença de Alzheimer mais comum, que é o que começa com memória, existem outros tipos, começa afetando estruturas como o hipocampo, por exemplo, córtex entorrinal, e há uma descrição anatomopatológica, ou seja, de como é o cérebro mesmo, de por onde essa patologia vai se espalhando. As proteínas alteradas da doença de Alzheimer se espalham via rede. As proteínas anômalas caminham ao longo do cérebro pelos neurônios que são mais interconectados. Do ponto de vista de frequências na população, o que é mais comum na doença de Alzheimer é disparado o problema de memória. Muita dificuldade com caminhos novos, de começar a ter dificuldade com caminhos já conhecidos. Por exemplo, vai até a igreja, fica no bairro próximo, mas se perde para voltar. Coisas estranhas do comportamento também podem ser. E outro sintoma que talvez não é tão levado em conta são sintomas psiquiátricos novos. Então, uma pessoa que nunca teve problema psiquiátrico enquanto adulto jovem, começa a ter depressão no idoso, isso pode ser preditivo de desenvolver uma doença desse tipo. Então, começa a ter ideias delirantes, então isso é preditivo desse tipo de doença também. Então, sintomas psiquiátricos novos também são importantes, e não só os cognitivos, como memória, é importante ficar atento. O diagnóstico da doença de Alzheimer é basicamente clínico. Então, é uma história de surgimento de um problema da cognição. Quando eu falo cognição, quer dizer memória, linguagem, atenção, capacidade de tomar decisões, capacidade de se orientar nos lugares. Para o diagnóstico médico, é preciso uma boa entrevista, não só com a pessoa, mas com a família. É indicado um exame de imagem, pelo menos de imagem do cérebro, tomografia ou ressonância magnética e alguns exames de sangue. Se há dúvida nesse diagnóstico, essa avaliação clínica pode ser estendida. Então, com outros exames, uma avaliação mais pormenorizada da memória. Esse método por neuroimagem é muito importante, porque a neuroimagem é algo muito disponível, neuroimagem que eu quero dizer, ressonância magnética, é muito disponível na prática clínica hoje em dia, né? Então, assim, o desenvolvimento de métodos que possam auxiliar o clínico e falar, olha, se eu considerar o tamanho dessa estrutura, e quem tem o tamanho dessa estrutura tem mais chance de ter tal doença, isso é excelente. Então, o que a gente faz? A gente, ao analisar mais de 20 mil imagens, né, de cérebros com e sem a manifestação de Alzheimer em diferentes estágios, nós conseguimos desenvolver uma solução de inteligência artificial que consegue aprender exatamente as mais sutis modificações no cérebro, de modo que quando um especialista avaliar aquilo, mesmo estando em estágio inicial da doença, ele possa identificar com mais qualidade e com mais rapidez que pode se tratar de um caso atípico, que essa pessoa pode demandar uma atenção diferenciada. O algoritmo de rede neural artificial, historicamente, lá na sua origem, ele foi inspirado no funcionamento do cérebro. Então, eu acho muito legal que a gente está usando um algoritmo que foi inspirado no funcionamento do cérebro para auxiliar o diagnóstico de uma doença que afeta o cérebro. Como que ele funciona? A partir de várias amostras que você vai apresentando para ele ao longo do tempo, ele vai aprendendo a extrair os padrões. O que você precisa passar para ele são os exemplos e dizer qual que é o diagnóstico daquele exemplo.
E aí você dá várias imagens de pessoas de cérebros saudáveis, cérebros doentes, cérebros em estágio intermediário, e aí ele aprende a reconhecer os padrões automaticamente no cérebro que ajudam a fazer o diagnóstico. Historicamente, nessa área, os algoritmos que conseguem um bom resultado, um bom desempenho de acurácia, eles partem de informações específicas da doença. Então, por exemplo, eu sei que o Alzheimer ele afeta inicialmente e principalmente regiões como o hipocampo e a amígdala. Então, os algoritmos tradicionais, eles localizam essas regiões no cérebro e extraem padrões específicos dessas regiões. Diferente desses métodos, o nosso ele leva em consideração o cérebro inteiro. Isso tem algumas vantagens. Por exemplo, a primeira eu não estou limitado por essas regiões específicas que o algoritmo aprendeu. E a segunda conforme a gente vai fazer o diagnóstico, eu consigo apontar qualquer região no cérebro inteiro que foi relevante para fazer aquele diagnóstico. E estendendo ainda mais, a partir do momento que nós desenvolvemos uma solução que interpreta imagens de ressonância magnética, é possível também a gente pensar em analisar outras imagens de ressonância magnética de outros órgãos do corpo humano. Um experimento desses, por exemplo, que a gente fez, demora quase uma semana para dar um resultado e a gente fez mais de 120 deles. Então, a parceria com a Microsoft entra nesse contexto que eles deram o acesso para a gente na nuvem deles, que é o Azure, para rodar os nossos algoritmos de treinamento lá. Uma vez que o algoritmo, que o nosso sistema foi treinado, foi gerado e está pronto para ser usado, ele pode ser executado em qualquer lugar. E a parceria com o NIH, com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, veio através da doutora Marina Weiler, que é especialista na doença de Alzheimer. Ela fez doutorado e está fazendo pós-doutorado nesse tema. Ela é pesquisadora do NIH e apoiou a nossa pesquisa, justamente ajudando a entender melhor a doença, ajudando a identificar os nossos resultados, né, a interpretar os nossos resultados. O conjunto de dados que nós usamos, eles são provenientes de diversas instituições no mundo em um esforço público de várias dessas instituições em disponibilizar esses dados para que outros cientistas possam pesquisar a partir deles. Até hoje, infelizmente, a doença de Alzheimer ainda não tem cura. Dado que ela não tem cura, é extremamente importante e relevante a gente fazer esse diagnóstico precoce, identificar o início da doença ou até um estágio anterior da doença, que é a pessoa com um comprometimento cognitivo leve. É extremamente relevante porque, apesar de não ter cura, a gente consegue iniciar um tratamento para essa pessoa de forma a retardar o surgimento dos sintomas, né, dos sintomas mais graves. Ela consegue ter uma qualidade de vida melhor por mais tempo. Então o que a gente visualiza aqui, quando a gente consegue pensar e trabalhar num problema de alto interesse da sociedade, a extensão ela é extraordinária. Por quê? Porque ela vai permitir que você desenvolva pesquisa de ponta, ela vai permitir que você forme alunos com alta qualificação e ela vai permitir que você consiga levar a solução desenvolvida dentro do campus universitário para o que a sociedade precisa. Então, o nosso objetivo é, além de fazer pesquisa, dar um bom atendimento para essa população. No nosso grupo de pesquisa, por exemplo, tem neuropsicólogo, educador físico, matemático, psiquiatra, neurologista. Cada grupo de profissionais, eles veem um aspecto diferente da doença. Então, vai desde o enfermeiro, que é cuidado com um paciente que precisa, porque ele é dependente de muita coisa, até quem lida com computação, ou com estatística, ou com matemática, para desenvolver software para melhorar tal coisa. Né? Então, assim, nessa área é fundamentalmente multidisciplinar. Eu tive o contato dos dois lados. Então, eu sou enfermeira, aposentada. Meus últimos 10 anos eu trabalhei no ambulatório de neurologia. Eu perdi a minha mãe há 1 ano, que teve Alzheimer durante 8 anos. Eu perdi a minha sogra há 2 anos, que também esteve doente por 14 anos. E atualmente eu tenho uma tia muito próxima, muito querida, irmã da minha mãe, que está numa fase inicial da doença. Então, o que eu acho importante para um cuidador saber é o seguinte, que essa pessoa precisa de carinho, de paciência, de tolerância. É claro que é uma doença, infelizmente, muito triste. E ela vai passar por vários momentos. Então vai ter um momento que ela consegue participar e você tem que inserir o máximo possível na vida da família e dar tarefinhas pequenas, ela consegue desenvolver. Pode chegar um momento que fique um pouco mais difícil e pode chegar uma hora que ela não queira mais sair de casa, que é o local onde ela se sente mais segura. Dependendo do momento,
da fase da doença, eu penso até na institucionalização. E eu queria até desmistificar um pouco essa questão. A minha sogra e a minha mãe, em um determinado momento da doença, elas estiveram institucionalizadas. Claro que você vai escolher o momento adequado. Então, o Alzheimer, infelizmente, é uma doença que vai demandar também a parte econômica. É uma pessoa que precisa de fraldas, de sondas, às vezes, de dietas e cuidadores. Então, é a hora que a família vai sentar e vai pôr na balança e ver se todo mundo concorda e procurar o melhor caminho. O Alzheimer é uma doença que ela traz desgaste, mas ela também traz angústia para a família. É muito difícil você ver um ente querido que decidia, que trabalhava, tomava decisões importantes, escorrendo pelo meio dos dedos. Você vê que a pessoa está partindo a cada dia, mas a gente não pode esquecer quem são eles, mesmo quando eles esquecerem.